graça e paz. Hoje é dia 6 de maio de 2020. Ontem nós falamos sobre a reforma que Deus quer fazer em nossa vida, mas no nosso interior, né? Nossa forma de cultuar a Deus deve ser de dentro para fora, e não usando frases como se fossem frases milagrosas, né? Frases que tenham poder. Na verdade, todo o poder pertence a Deus e ele deve estar, esse poder deve estar dentro de nós, com Cristo reinando em nós. E nós usamos, eu quero continuar usando esse livro aqui, ó, Corra com os Cavalos, de Eugene Peterson, que trata da pessoa de Jeremias. No capítulo 18, nós vemos Deus dizendo a Jeremias para ele descer à casa do oleiro. Dispõe-te dessa casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci então à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragara na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Interessante que Jeremias provavelmente já conhecia outros oleiros, já tinha visto até mesmo um oleiro fazer algum vaso, mas dessa vez ele foi com uma missão. Deus iria falar com ele naquele lugar. E por isso ele foi mais atento. E atentou para aquele oleiro, atentou para o que aquele oleiro estava fazendo e como estava fazendo aquele vaso. Provavelmente ele olhou bem as mãos, os dedos do oleiro que dão forma ao vaso, né? Em determinado momento, um aperto maior, o retirar das impurezas do barro. E é assim que ele percebeu que Deus também tinha formado ele. Aliás, Jeremias sabia que Deus tinha formado ele desde o ventre de sua mãe, né? E Deus também forma cada um de nós desde o ventre de nossa mãe. E Deus quer fazer de cada um de nós um vaso forte, um vaso belo, um vaso belo. Ninguém jamais foi capaz de fazer um pote de barro que fosse apenas um pote de barro. Cada um deles é uma pequena obra de arte. Os oleiros estão sempre experimentando, criando novos contornos, tamanhos, processos de modelação para dar a forma e o acabamento finais em uma combinação agradável de curvas. Não existe um utensílio de cerâmica que, além da sua utilidade, não seja ao mesmo tempo uma demonstração de beleza. A peça de barro é modelada, desenhada, pintada, levada ao forno e vitrificada. É um dos itens mais funcionais que existem e também um dos mais belos. Eu estive com a Marta em Monte Sião, numa fábrica de peças de porcelana azul, muito interessante. Podemos ali ver cada peça sendo pintada manualmente, né? Uma a uma, acaba que fica uma diferente da outra, mas realmente uma obra de arte, uma coisa linda, preciosa de se ver, inclusive, né? O vaso deve ser útil, mas o vaso também deve ser belo. O vaso deve ser funcional. Não há ser humano que não seja único, dotado de linhas, cores e formas totalmente distintas de qualquer outro. Somos seres especiais, diferentes uns dos outros. Jeremias pôde perceber algumas verdades ali na casa do oleiro. O aspecto bruto do barro, inerte e letárgico, modelado com propósito pelas habilidosas mãos do oleiro. Enquanto o barro ia adquirindo forma, veio a compreensão da singular individualidade e ampla utilidade que aquele monte de barro assumiria quando todo o processo da modelagem ao acabamento final, passando pela pintura e cozimento, fosse concluída. Diz o autor: Deus nos molda de acordo com seus eternos propósitos e Ele inicia o processo aqui mesmo. Afinal, viemos do pó e fomos feitos à imagem de Deus, e isso é muito precioso para Deus. Deus usa a massa que somos nós, que viemos do pó, para modelar um vaso único e especial. A vida de fé é muito física. Ser um cristão tem muito a ver com todo o nosso ser, tempo, espaço e as coisas materiais. Isso significa ser colocado na roda do oleiro e moldado, nosso ser amplo, completo, em algo útil e belo.
É assim que Deus está fazendo e trabalhando com você e comigo. E então, quando perdemos a beleza e a utilidade, o que acontece? Somos moldados novamente. Este processo é doloroso, porém vale a pena. Dói deixar-se ser moldado pelo oleiro, que é Deus. Dói, Ele tem que tirar as impurezas, né? Ele tem que nos colocar no fogo das provações, porque Ele quer fazer de nós um vaso especial, né? A imagem do oleiro retratada por Jeremias mostra no que me transformo à medida que submeto a minha vida ao Deus criativo e misericordioso. Então, meu irmão, se submete a Deus como barro. O barro não tem vontade própria, né? O oleiro é que manifesta a sua vontade e ao forjar ali e fazer um lindo e forte vaso. Nós também não temos vontade própria, nós somos barro, Deus é o nosso oleiro. Se submeta a Ele, coloque-se nas mãos dEle e deixe Ele trabalhar na sua vida. E Ele vai fazer um belo vaso, um vaso forte. E Paulo fala que Deus mesmo faz o vaso e Deus mesmo enche esse vaso. Que a vontade dEle esteja em nossa vida, que tudo aquilo que Ele tem planejado e pensou para mim, pensou para você, seja aquilo que sejamos fazendo para a honra e glória do Senhor. Que a sua vida seja um vaso para a honra e glória do Senhor, seja um vaso de bênção. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e Deus possa usá-lo tremendamente na obra dEle, para a glória dEle. Amém.